Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Medeiros e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito das emissoras de televisão. Eu queria dizer para você que muitas das vezes a gente assiste televisão e acredita que dela vai vir a verdadeira informação. Por exemplo, quando muitas vezes acontece um fato, assim de nível estadual ou de nível nacional, a gente fica aguardando a hora de passar aquele jornal X para que nós possamos ouvir a informação que a gente pensa que é a verdadeira, mas que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não é verdadeira. Primeiro de tudo, gente, a gente sabe que essas emissoras de televisão, hoje em dia, elas já não são mais como antigamente, que elas realmente, o objetivo delas era passar informação para as pessoas de alguma coisa que acontecia. Hoje em dia, poderosos politicamente falando, homens bilionários, os senhores do mundo têm o controle total dessas mídias. E tudo que se passa nela é de interesse da agenda globalista, da nova ordem mundial. Tudo que vai enaltecer essa agenda, que vai promover, que vai passar para a população um modo de vida diferente daqueles que as pessoas já vivem, ela vai promover. Isso eu estou me referindo a essa agenda da nova ordem mundial, que ela vem com palavras muito bonitas, mas que ela é altamente destrutiva para uma população. Então vamos lá, a mídia ou essas emissoras de televisão, elas muitas das vezes elas defendem corruptos quando é de seu interesse, mas quando não, elas sabem derrubar em apenas um dia a reputação daquele político quando elas querem derrubar. A mídia muitas das vezes ela omite, quando ela não passa uma informação, ela já está omitindo, ela já está escondendo um fato que está acontecendo. E muitas das vezes ela passa um fato que não é real, só para às vezes beneficiar algum tipo de grupo político ou uma agenda do Fora de São Paulo, enfim. Mas o que se sabe é que o que vem dessas mídias, dessas emissoras de televisão, você pode ter certeza que não é a verdadeira informação, e sim apenas uma informação do interesse deles, de acordo com o interesse deles. Por exemplo, pode existir um político honesto, mas se esse político não for da laia deles, eles, de uma forma absurda, eles conseguem denegrir a imagem daquela pessoa. Por quê? Porque eles têm, assim, muito telespectadores, eles têm muitos seguidores, e isso faz com que as pessoas vejam aquele material e acabem acreditando. Então, assim, meu alerta fica para você que assiste ainda hoje em dia essas emissoras de televisão. Se bem que hoje em dia a gente tem as redes sociais e tem a internet, onde a gente, no nosso próprio celular, a gente pode escolher o programa ou o que a gente quiser do nosso interesse. Porque nas emissoras de televisão, você vai bota no canal tal, vai assistir televisão no canal tal. Essas emissoras só vão passar para você aquilo que elas querem, aquilo que elas estão impondo. Ou seja, elas querem impor a opinião na sua mente. Elas querem formar a sua opinião. Eles não querem que você tenha um trabalho de pensar. Deixa que eles pensem por você. E isso é errado. Você tem inteligência e você tem que saber pensar. Certo? Eu vou te dar aqui um exemplo de como você tem que ter cuidado ao assistir televisão. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo 1. 3 bandidos soltaram uma bomba em um banco, explodiu, quebrou vidraça, quebrou fermão, destroço, entraram, fizeram lá limpa, assaltaram as pessoas, levaram o celular, levaram o dinheiro, levaram milhares de dinheiro. Não vou dizer milhões, não, mas vou dizer assim, muito dinheiro levaram. E aí fizeram pessoas de refém e digamos que uma pessoa, 2 morreram. E aí chega lá, essas mídias que a gente assiste, os repórteres dela, aí chega lá, em vez de eles passarem a real situação que aconteceu, eles vão perguntar a outras pessoas se a polícia
agiu com truculência ou se ela agiu de forma pacífica ao abordar aqueles bandidos. Aí para pensar. Aqui tem uma cena de destruição. 3 bandidos entraram nesse banco, explodindo o banco. Fizeram pessoas de refém, levaram milhões ou milhares de dinheiro. 2 pessoas, uma morreu por causa do estouro que teve da bomba. E esse pessoal vem com a história de perguntar se a polícia foi truculenta ao abordar esses marginais, esses bandidos. Que inclusive elas nem dão o nome de marginais. Elas falam suspeitos. Entendeu? Para você entender como você tem que ter assim, a percepção para entender o que você está recebendo dessas mídias, dessas emissoras de televisão que você tanto assiste. Para você ver a inversão dos valores. Você consegue entender o que eu estou querendo te passar? E aí o que acontece? Quando a matéria é completa ou completada, você fica com raiva da polícia, porque a polícia foi truculenta, porque a polícia é grosseira, porque a polícia é opressora. Gente, é impressionante, mas é assim que acontece. Eu já estive assistindo televisão com um colega meu, certo? E foi mais ou menos uma cena assim, uma reportagem assim que aconteceu. E no final dessa reportagem, esse meu colega ficou indignado com a polícia. É justamente isso que a mídia quer, que você sinta raiva da polícia. Sabe por quê? Existe uma agenda, existe um projeto nessa agenda que eu tanto falo, globalista, que é para desmilitarizar a polícia, que é para pôr um fim na polícia. Aí você já pensou, rapaz, já pensou se tirar as armas da polícia? Como que não vai ser? Porque o cidadão de bem obedece às leis. Mas e aqueles que não obedecem? Será que eles vão obedecer essa lei? Então, assim, veja a má intenção desse pessoal quando eles querem passar para você a informação. Entendeu? Vamos aqui ver outro exemplo. Olha aqui outro exemplo. Essas emissoras de televisão, muitas das vezes, né, criticam a pessoa B, por intolerância religiosa, porque isso, porque é racista, porque... Mas se você for assistir as novelas deles, eles são altamente intolerantes contra aquela classe de pessoas, aquele grupo de pessoas que escolheram viver no cristianismo. Pessoas que são cristãs, católicas, eu digo assim no geral, eu não vou falar aqui nome de igrejas, mas pessoas que escolheram viver no cristianismo, que é um modelo espelhado, imitando Jesus Cristo, vivendo aquela vida amorosa como ele viveu. Essas emissoras, nas suas novelas, criticam esse comportamento, elas zombam desse comportamento, elas falam mal, tá entendendo? E essas mesmas emissoras, elas promovem, muitas das vezes nas suas novelas, que eu já vi isso, assalto, como burlar a polícia, já apareceu estupro nessas novelas, pai se rebelando contra filho, então filho se rebelando contra pai, família sendo destruída, outro foco também é a família. Então, assim, tudo que é aquilo que é respeitoso, tudo aquilo que é ético, que é moral, essas emissoras estão tentando destruir. Então, essas mesmas emissoras que estão sempre apontando o dedo para um, para outro, elas mesmas são as que propagam o racismo, a intolerância contra a família. Não só a intolerância, como eles lutam todos os dias para a destruição da família. Quando eles colocam nas novelas deles filhos se rebelando contra pais, é o que eles estão querendo passar. Eles estão querendo inspirar pessoas a fazer aquele mesmo comportamento. Quando eles colocam cenas de sexo, de estupro, de drogas, eles estão querendo influenciar, inspirar pessoas para fazer aquela mesma coisa. É claro que todo mundo não vai cair nessa, mas muitas pessoas que não conseguem perceber vai acabar caindo sim. E para você ver a importância de ter o cuidado, de saber o que está vindo da televisão, da emissora que você está assistindo. E assim, eu tenho um terceiro exemplo também. É que se uma criança estiver fazendo algo, por exemplo, tocando, como eu já vi também isso, uma criança que tocava um violãozinho para ajudar o pai e a mãe, colocava uma latinha lá, no instante apareceu lá, o conselho tutelar, a mídia deu logo vozes, aquilo ali foi uma polêmica e tal. Mas aí quando você vê uma criança daquela mesma idade, em lugares inapropriados,
entendeu? Aí a mídia glamoriza aquele comportamento, aí a criança tem liberdade. Ou seja, quer dizer, para a criança ajudar o pai e a mãe, ela não pode porque isso é algo polêmico, mas uma criança num local inadequado, num local altamente impróprio para uma criança estar, aí aquilo ali é a liberdade da criança. Você consegue perceber aí o foco em relação a eles promoverem aquilo que é promíscuo para que a sociedade absorva isto. Então, assim, eu vou te falar aqui uma coisa. Aquilo que você assiste nessas emissoras de televisão vem para destruir a tua vida, a tua família, a tua cultura, os teus valores e os teus princípios. E muitas vezes você fica batendo palma e rindo, dando ibope e dando dinheiro para essas emissoras que estão lutando a cada dia para a destruição da família, de um grupo da sociedade, que é a maioria, que são os cristãos, porque eles aceitam viver dessa forma, e essas mídias criticam essas pessoas, zombam, esnobam delas todos os dias em suas novelas, em programas de humor, em seus programas, mesmo assim, programas que eles têm no canal deles, sempre é para promover aquilo que é inadequado para uma sociedade viver civilizadamente falando. Eles querem, tipo assim, aos poucos, a destruição, o colapso da sociedade. Fica aqui o meu alerta. Tenha cuidado ao assistir essas emissoras de televisão. Tenha cuidado em permitir que seus filhos assistam os programas que essas emissoras de televisão oferecem, porque o único objetivo delas é de passar para você, sim, corretamente, a agenda globalista da nova ordem mundial. E se for para deturpar o teu filho, ela vai fazer isso. Se for para desinformar, ela vai fazer isso. Se for para fazer qualquer coisa, ela vai fazer. Porque elas não pensam em nada a não ser nisso aqui, ó. Grana. Entendeu? Sai dessas emissoras de televisão. Hoje em dia você tem internet, celularzinho na mão, você vê o que você quiser do seu gosto. Entendeu? Só fica lá quem quiser. E se você continua lá, preste mais atenção, saiba filtrar o que está vindo, o que realmente é errado, o que não é, o que é certo, o que não é. Não se deixe enganar pela mídia, não se deixe ser influenciado pelas emissoras de televisão. Você não deve deixar ela ser bem-vinda. E elas não estão ali para fazer o bem para você. Elas estão ali trazendo um mal para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos e para a sociedade inteira. Então, eu queria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e até o próximo vídeo.